Olá, guerreiros. Vamos continuar aí com a nossa disciplina, falando aí sobre direitos humanos. No bloco passado nós vimos questões, né, de direitos humanos referente aí ao histórico dos direitos humanos. Nesse bloco nós iremos continuar resolvendo questões, mais 3 questões, e posteriormente nós vamos adentrar aí na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É importante assim a gente resolver questões também para que vocês entendam, né, como o histórico dos direitos humanos ele é cobrado nas provas e como você também tem que prestar bastante atenção, principalmente nessa questão de classificação dos direitos humanos, na criação da ONU, na criação da Liga das Nações, para que vocês possam aí ter segurança para responder à prova. Da joia, vamos começar aí com a questão 2. Assinale a alternativa que corretamente disserta sobre aspectos conceituais dos direitos humanos em sua evolução histórica. Os direitos humanos da terceira dimensão marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito, e nesse contexto, o respeito às liberdades individuais e em uma perspectiva de absteísmo estatal, fruto do pensamento liberal burguês do século XVIII. Essa alternativa está incorreta porque os direitos humanos da terceira dimensão, né, a gente viu que são aqueles direitos de fraternidade, direitos universalmente aceitos, né, na comunidade internacional, direitos globais, por exemplo, direito ao meio ambiente. Então, o erro dessa questão é nessa parte inicial e também nessa parte final, né, o respeito às liberdades individuais. Não. Respeito às liberdades individuais, nós temos lá direito de primeira dimensão, são direitos civis e políticos. A letra B, os direitos de quarta dimensão, o direito de liberdade, tem como titular o indivíduo. São oponíveis ao Estado, traduzem como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é o seu traço mais característico, sendo assim direito de resistência ou oposição ao Estado. Também mais um peguinha da banca, até porque os direitos de quarta dimensão, nós vimos que eles estão relacionados à engenharia genética. E também não há um consenso na doutrina trazendo claramente quais são esses direitos aí de quarta dimensão. Apesar disso, as bancas em geral, elas têm cobrado isso. Elas trocam, né, a questão da primeira dimensão, com a segunda, terceira, quarta e quinta. Geralmente param por aí. Então é importante que vocês, como eu falei anteriormente, que vocês aprendam principalmente as 3 dimensões dos direitos humanos. Vamos para o item, a letra C. Os direitos fundamentais da primeira dimensão são marcados pela alteração da sociedade por profundas mudanças na comunidade internacional, identificando-se consequentes alterações nas relações econômicas sociais, sobretudo na sociedade de massa, fruto do desenvolvimento tecnológico e científico. Também está incorreta essa questão, essa alternativa, porque os direitos fundamentais de primeira dimensão não são marcados pela alteração, não são, na verdade, né? Nós temos que, de primeira dimensão, são os direitos civis e políticos, onde o Estado tem aquela obrigação, né, de não fazer, de não atentar aí contra as liberdades públicas, né, do indivíduo, do cidadão. Então, nós temos direitos fundamentais de primeira dimensão, são civis e políticos, principalmente no artigo 5º da nossa Constituição e lá no artigo 14. E essa questão também, esse finalzinho aqui, sobretudo na sociedade de massa, fruto do desenvolvimento tecnológico e científico. Alguns defendem que isso aí seria direitos aí de quarta dimensão. Então, mais um erro aí nessa alternativa. A letra D diz: os direitos de quinta dimensão são os direitos transindividuais que transcendem aos interesses do indivíduo e passam a se preocupar com o gênero humano, com autismo, teor de humanismo e universalidade, inserindo-se o ser humano em uma coletividade que passa a ter direitos de solidariedade ou de fraternidade. Também está incorreta, porque os direitos transindividuais, direitos de solidariedade ou de fraternidade, são direitos aí de terceira dimensão e não de quinta dimensão, como está previsto aí nessa alternativa. Direitos de quinta dimensão, nós vimos
principalmente na doutrina de Paulo Bonavides, que seria direitos relacionados à paz, principalmente decorrentes aí desses conflitos que nós estamos vivendo nos últimos anos. Então, dois erros aí nessa questão. É importante que vocês decorem bem essas três classificações para que vocês não sejam aí surpreendidos nas provas. Vamos ver a letra E, que diz o seguinte: a evidenciação dos direitos sociais, culturais e econômicos, correspondendo ao direito de igualdade, sob o prisma substancial, real e material, e não meramente formal, mostra-se marcante nos documentos pertencentes ao que se convencionou classificar como segunda dimensão dos direitos humanos. Corretíssima essa questão, gente. Como nós vimos, os direitos sociais, culturais e econômicos, né, são direitos aí de segunda dimensão. Direito corresponde ao direito de igualdade, estão previstos lá, principalmente no artigo 6º da nossa Constituição. E também, assim, é importante que vocês tenham em mente que sempre sobre esse prisma que diz substancial, real e material e não meramente formal. Por quê? Porque nós temos que buscar a igualdade, né? Buscar proteger as pessoas de acordo com as suas, digamos, com a sua vulnerabilidade. Então, não é justo a gente dar o mesmo tratamento para uma pessoa que não tem uma deficiência, né, para aquela que tem, para aquela que possui, ao idoso, por exemplo. Então, nós temos que proteger, sim, não meramente formal, mas de uma forma também real e material. Não é somente, digamos, na lei, não é somente a lei. Não é a gente trazer aí na lei uma prioridade para o idoso. Nós temos também que trazer aí no âmbito material essa proteção, porque é um grupo mais vulnerável frente aí às demais pessoas. Então, os direitos humanos, ele se preocupa com isso, principalmente aí os direitos sociais, culturais e econômicos. Nós temos que então, né, proteger mais as pessoas, nós temos que, de acordo com a sua vulnerabilidade, estabelecendo vagas específicas para esses grupos, às vezes também um bilhete de meia passagem, um bilhete de proteção realmente à pessoa idosa, ao portador, ou melhor, a pessoa com deficiência, também a mulher, a mulher grávida, né? Então, não é à toa que ela tem uma licença maternidade quando a gente está aí diante das relações de trabalho. É por isso que existe essa preocupação. Tá joia essa questão, então, a alternativa correta é a letra E, que corresponde aí à segunda dimensão dos direitos humanos. A questão 3, ela diz o seguinte: sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas, julgue o item seguinte: surgiu no fim da Segunda Guerra Mundial para substituir a Liga das Nações. Corretamente, perfeito. Porque nós vimos que a ONU, ela sucedeu, né, ela foi posterior aí à Liga das Nações. Realmente, a Liga das Nações, ela não conseguiu impedir a Segunda Guerra Mundial, né? Então, os estados eles se reuniram e viram que tinha necessidade aí de criar um novo organismo, uma nova entidade, para que tivesse mais força para evitar esses conflitos armados. A ONU ela tem tentado constantemente evitar, inclusive é um de seus propósitos, né? Mas infelizmente estamos vivenciando aí nos últimos anos bastante conflitos armados, com verdadeiras violações aí aos direitos humanos. É importante, gente, que vocês fiquem atentos que a ONU ela surgiu em 24 de outubro de 1945, assim como foi proclamada também a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 10 de dezembro de 1948. Eu queria que vocês não fossem para a prova sem saber essas datas, porque as bancas costumam cobrar isso. É uma dica aqui que eu deixo muito importante, certamente vai estar na prova de vocês, fiquem atentos quanto a isso, se cair vocês estarão mais preparados e mais seguros. Então, lembre sempre disso, ou vai vir perguntando sobre o surgimento da ONU dessa forma, né? Surgiu no fim da Segunda Guerra Mundial para substituir a Liga das Nações, ou vai vir perguntando mesmo sobre a data específica, trazendo aí dados também da época,
e é importante que vocês fiquem atentos quanto a isso. Em relação à questão 4, diz o seguinte, é uma questão bastante elaborada, essa banca FMP é uma banca do Rio Grande do Sul, é uma banca também excelente aí para estar fazendo questões de direitos humanos. Pergunta o seguinte, sobre as características dos direitos humanos, é correto afirmar que o historicismo é característica inerente aos direitos humanos, o qual determina a possibilidade de que tais direitos sejam reconhecidos e posteriormente suprimidos conforme a evolução do pensamento humano. Perdão, gente, só tomar um pouquinho de água aqui. Errada essa alternativa, porque nós vimos que uma das características dos direitos humanos é a vedação ao retrocesso. Uma vez reconhecidos os direitos humanos, a gente não pode, posteriormente, pelo menos essa ideia que se tem buscado, né, suprimir esses direitos. Você não pode, uma vez concedida aí a proteção à pessoa com deficiência, a gente retirar esse direito dela, né, do idoso, nas relações de trabalho, da proteção à mulher. Então, nós não podemos suprimir esses direitos. Existem, inclusive, não é objeto aqui do nosso curso, né, nem do edital de vocês, a questão trabalhista, mas existem algumas críticas que para muitos retrocedeu aí nas relações de trabalho ao direito do trabalho, que seria uma vedação imposta aí pela OIT e até mesmo também uma vedação aos direitos humanos, né? Então, direitos humanos ele está previsto nas relações de trabalho, está previsto na proteção do trabalhador. O trabalho é um direito social aí da segunda dimensão. Então, essa alternativa ela está incorreta porque ela não temos essa possibilidade de suprimir direitos aí uma vez conquistado ao longo aí de muitos anos. Vamos para a alternativa B. A defesa da característica da universalidade dos direitos humanos contempla a proibição de tratamento diferenciado a determinados grupos sociais ou culturais em qualquer circunstância. Não, é incorreta porque, na verdade, nós temos em determinados grupos sociais ou culturais estabelecer aí diferenças, proteção a essas pessoas. Muitas vezes são pessoas que têm uma vulnerabilidade maior. Então, nós não podemos afastar a proteção dessas pessoas. Então, em que pese a universalidade, é que todos aí têm direito aos direitos humanos, né? Todos faz jus aos direitos humanos, mas isso não proíbe aí a gente ter tratamento diferenciado, até para alcançar aí uma igualdade não só formal, não só prevista na lei, né, mas também no sentido assim de um processo e tudo, mas também material. Então, não veda, não existe essa proibição. Logo, essa alternativa também está incorreta. A irrenunciabilidade reconhecida aos direitos humanos significa a impossibilidade de que seu titular abra mão de direitos previstos em tratados internacionais, os quais, entretanto, podem sofrer restrições por lei ordinária, conforme o ordenamento jurídico de cada país. Perdão, gente. Na verdade, não, né, gente? Também é um erro, porque a irrenunciabilidade significa que você não pode abrir mão, você não tem direito a ficar, né, abrindo mão. Existem até muitos questionamentos, porque algumas religiões não aceitam a transfusão de sangue, né? É uma crítica muitas vezes, mas a gente tem que respeitar. Às vezes a pessoa ela quer dispor do próprio corpo com fins comerciais, isso é proibido, né? Até mesmo numa doação de órgão, a gente não pode vender um órgão. Existem a possibilidade de você doar entre pessoas da família sem autorização judicial, né? Ou através de autorização judicial quando se trata de pessoas diferentes, de família diferente, com vínculos aí diferentes. Isso aqui não vocês não precisam decorar isso, mas entendam que a ideia da irrenunciabilidade é você não renunciar. A pessoa, ao ser julgada, não, eu abro mão aqui de ter a garantia da ampla defesa, do contraditório, de ter uma defesa justa por um profissional competente, por exemplo. Não.
Na verdade, a ideia é que você não renuncia esses direitos humanos uma vez reconhecidos, né? Então, seu titular, a ideia é que ele não abra mão desses direitos previstos aí, principalmente em tratados onde aquele país, né, ele foi signatário, aquele país que ele vive, aquele país que ele é nacional. Então, só resta a gente analisar aqui a alternativa D, que diz que os direitos humanos são caracterizados pela indivisibilidade e complementariedade, de forma que compõem um único conjunto de direitos, cuja observância deve ser sistêmica e lastreada no princípio da dignidade da pessoa humana. É uma questão que ela não deixa assim, né, entre direitos humanos, direitos fundamentais. Geralmente essas palavras vão ser sinônimas nas provas, mas é importante que, às vezes, quando a banca trouxer assim de forma expressa, os direitos humanos são aqueles previstos nas leis internas de cada país. Não. Bom, aí está errada, seriam os direitos fundamentais. Essa questão ela está correta, apesar de ela não ter feito essa diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais, mas com certeza a indivisibilidade, né, a complementariedade, você complementa, né, os direitos humanos, ela é indivisível, de forma que compõe um único conjunto de direitos. Sim, cuja observância deve ser sistêmica e lastreada no princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, está previsto lá no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. Mas lembre-se que o fundamento da nossa disciplina, nós não podemos dizer que é sempre aí a dignidade da pessoa humana. A gente sabe que a base central dos direitos humanos é sim a proteção à pessoa, né, a dignidade da pessoa humana, apesar de que o fundamento nós temos lá principalmente aqueles três que estudamos, o justnaturalista, né, o positivista e também o fundamento moral. Então, é importante que vocês não confundem essa questão do princípio da dignidade da pessoa humana com os fundamentos aí da nossa disciplina. Lembre-se que eles é a base, né, é o objetivo da nossa disciplina, sempre defender e proteger aí a dignidade da pessoa humana. Vamos agora para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse tema é muito importante, a gente não pode deixá-lo aí de ver, porque é o terceiro item do edital de vocês. Eu tenho quase assim, certeza que é um tema muito propício a ser cobrado. Geralmente, as questões de direitos humanos, quando envolvem, igual o conteúdo de vocês, falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, falando sobre os aspectos gerais, falando sobre o histórico dos direitos humanos, é interessante focar um pouquinho mais, talvez dar um pouquinho mais de atenção nesse ponto. É um ponto que eu vou tentar falar até um pouco mais devagar, para que vocês possam compreender mais, porque é um tema bastante importante, em que pese serem poucos artigos, mas o interessante não é nem, talvez, saber, muitas vezes, o conteúdo, mas sim qual a ideia que ela passa, qual o objetivo dela, o que ela tenta alcançar, quais são os direitos humanos nela previstos, né? Então, é isso que a gente tem que também ficar atento. Foi proclamada em 10 de dezembro de 1948, vocês não podem esquecer. Eu vou repetir praticamente isso aqui em todos os blocos, eu vou repetir sempre. Nas redes sociais também, que a gente está tendo aí contatos, eu vou estar falando isso, porque vocês têm que levar essas datas para a prova. Até para vocês não confundirem, né? Para falar, em 1950 foi criada a ONU. Opa, era aí que é mentira, porque a declaração ela é de 10 de dezembro de 1948, foi proclamada aí pela Assembleia Geral das Nações Unidas, então já existe a ONU. A ONU ela é de 24 de outubro de 1945, surgiu meses depois aí da Segunda Guerra Mundial. A ideia central da declaração é a proteção à dignidade da pessoa, que decorre da simples condição da condição humana. Aqui é o pensamento justnaturalista, né? Então,
pensamento justnaturalista, ele defende que a pessoa, quando ela nasce, ela já faz jus aí aos direitos humanos, não precisa eles estarem previstos aí em textos escritos, né? Em textos, obviamente, escritos, perdão, mas em textos de uma forma assim que estejam positivados. Essa é a ideia da declaração, que seria direitos aí um pensamento justnaturalista. Um pensamento, a dignidade da pessoa decorre da simples condição humana. A pessoa, ela faz jus aos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos está estruturada da seguinte forma, vou mostrar para vocês com cautela, porque é importante, isso cai muito em prova e vocês não podem errar. A primeira dimensão dos direitos humanos, direito de liberdade, né, são direitos civis e políticos, estão aí previstos do artigo 1º ao artigo 21 da Declaração Universal da DOIT. Não há divergência na doutrina. Aqui a comunidade internacional sempre estabeleceu isso, sempre defendeu que realmente são esses direitos protegidos nesse artigo. Não houve, quando a proclamação aí da Assembleia, quando ela surgiu, ou melhor, da Declaração Universal, em momento algum houve esse questionamento. Já a segunda dimensão dos direitos humanos, direito de igualdade, são direitos sociais, direitos econômicos e culturais. Lembre-se que não é somente direitos sociais, direitos econômicos e culturais. Então, estão previstos aí no artigo 22 ao 30, né? Houve discussão, especialmente entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, que assim, eles entendiam, principalmente a União Soviética, entendia que não protegia, né, essa segunda dimensão dos direitos humanos, a declaração. Mas prevaleceu a tese de que realmente a declaração protege também esses direitos. Isso nós não temos mais dúvida, nós não temos mais questionamento. Isso aqui só foi, né, no início. Eu resolvi colocar isso para vocês porque geralmente as bancas cobram, as bancas falam nisso. Então é interessante que vocês entenderem que hoje a declaração ela possui de forma clara direito de primeira dimensão e direito de segunda dimensão. Já em relação ao direito de terceira dimensão, são direitos de fraternidade, direitos difusos, né, coletivos, na verdade direitos globais. Não há uma previsão direta. Os direitos dessa geração eles foram concebidos mais tarde. Alguns dizem aí, principalmente a partir de 1950. Então, assim, a declaração ela é de 10 de dezembro de 1948, por isso que ela não preveu, ela não colocou, ela não traz isso de forma clara no seu texto. Mas é interessante que vocês entendam, principalmente, essas duas dimensões aqui de direitos humanos. Do artigo 1º ao 21º, sempre vai ser direitos civis e políticos, a ideia central. E do artigo 22 ao 30º seria aí direito de igualdade, direitos sociais, econômicos e culturais. Tá joia? Não vão para a prova sem diferenciar isso, sem entender isso, porque é de extrema relevância para a prova de vocês. Existe aqui uma discussão muito grande sobre essa questão da natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se ela seria um tratado ou uma resolução. Confesso para vocês que é um tema bastante, um pouco confuso, porque nós temos autores aí em vários sentidos, enquanto que uns entendem que seria resolução. A resolução ela é meramente recomendativa, né? Ela recomenda, ela não é igual a um tratado que possui uma força vinculante. Então, assim, as pessoas elas tendem a aceitar mais, nós vamos ver que seria aí a forma de seria um conteúdo jurídico, uma forma aí vinculante, em que pese ter sido editada sobre resolução, sobre a forma aqui de resolução. Aqui não há dúvida, é uma resolução. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é uma declaração, ela é uma resolução. A gente só tem que saber
qual seria, né, essa natureza jurídica, o que seria feito isso, como seria tratada pela comunidade internacional. Eu queria trabalhar aqui com vocês, falar rapidinho, já que a gente falou aqui sobre tratados, o artigo 5º da nossa Constituição, especialmente lá no parágrafo 3º, fala o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros são equivalentes às emendas constitucionais. É interessante que essa mudança, essa inserção nesse artigo da Constituição, essa alteração foi feita em 2004, pela emenda constitucional 45. Essa emenda 45 ela foi considerada aí como a reforma do judiciário. Ela trouxe mudanças aí na área trabalhista, reformou o artigo 14 da Constituição, ela criou o CNJ, então assim, ela trouxe vários pontos muito importantes. Antes, os tratados e convenções de direitos humanos, eles eram aprovados, mas não era com esse quórum, né, por 2 turnos, por 3/5 dos votos, são os quóruns aí, é o mesmo quórum aí das emendas constitucionais. O STF, o Supremo Tribunal Federal, ele entendia que os tratados de direitos humanos, anterior à emenda 45, que foi aprovado sem ser sobre essa forma, eles seriam superior à lei, mas abaixo da Constituição. Então, por isso que o Pacto São José da Costa Rica, apesar que não vai cair na prova de vocês, ele trouxe aí que não previa a prisão do depositário infiel, que era aquela pessoa que ficava como depositário de um bem, né, uma ação, por exemplo, de busca e apreensão, onde a pessoa ficava depositária do próprio bem. Se ela vendesse, né, aquele bem, se ela fosse declarada infiel, esse depositário, ele poderia ser preso. Mas a gente teve essa mudança porque o Tratado de Direitos Humanos ele é superior à lei. Estava previsto no nosso Código Civil, mas ele é superior à lei nesse caso. Então, abaixo da Constituição, o STF tem esse entendimento. Eu acredito que não vai cair esse entendimento para vocês. Hoje, vocês têm que saber que é equivalente aqui às emendas constitucionais, significa dizer o quê? Que é um bloco de constitucionalidade, onde violar um tratado de direitos humanos aprovado sobre esse quórum, com essa forma, em vez da pessoa, o Ministério Público, ou a pessoa procurar aí o judiciário lá, digamos, no primeiro grau, ir lá com a petição, olha, foi violado assim, aconteceu isso, estava previsto no Tratado de Direitos Humanos, ia pegar, entrar com ação lá no primeiro grau, mas não. Se for equivalente a uma emenda constitucional, nós podemos entrar diretamente no Supremo Tribunal Federal. Cabe a ele analisar as declarações de inconstitucionalidade, declarações de constitucionalidade, então nós vamos ver que é possível você entrar diretamente no Supremo. Nós tivemos um tratado em 2009, que é o Tratado sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, ele foi assinado lá em Nova York, em 2007, mas ele incorporou ao nosso direito em 2009. Foi o primeiro tratado a entrar no nosso direito sobre esse aspecto. Nós temos hoje esse tratado. O Pacto São José da Costa Rica ele é anterior, né, a essa emenda constitucional de 45 de 2004, então ele não foi incorporado sobre esse sistema, mas ele possui uma grande relevância, mas hoje em dia nós temos esse aspecto aqui. É interessante que vocês decorem esse parágrafo. Ele é um parágrafo que vem sendo cobrado nas provas, tanto de direito constitucional, já que ele está previsto aí no parágrafo 3º do artigo 5º, quanto também nas provas de direitos humanos. Eu vou parar esse bloco por aqui, porque eu quero explicar de uma forma mais clara para vocês essa questão do efeito jurídico, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu quero
que vocês prestem bastante atenção para que vocês não errem em prova, porque nós não sabemos como será aí essa questão de direitos humanos da OCP, porque ela não tem muita tradição de fazer prova de direitos humanos, a gente não encontra questões facilmente dela. Então, é importante que a gente entenda, é importante que a gente vá com a visão para a prova, até mesmo para uma redação e tudo, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção no próximo bloco. Eu vou terminar esse bloco por aqui, eu volto em breve para continuar aí com o nosso último bloco.